Olá vocês, sejam muito bem-vindos ao portal da Engenharia Mecânica. Eu sou o Severiano e estou aqui para dar continuidade à nossa série Veículos Elétricos e Híbridos, traçando mais a parte de conceitos e tecnologias. Pois bem, nós começamos nossa série com o capítulo Noções Conceituais de Eletrônica de Potência. Se você quer todo o conteúdo da série, vai lá no vídeo 1.1, tá? Que você vai ter acesso. Nós iniciamos nosso capítulo fazendo uma introdução do capítulo, onde nós já vimos o que é eletrônica de potência, nós vimos a eletrônica de potência e os veículos elétricos, essa relação, uma pequena comparação, uma pequena relação, conversor de potência, fizemos uma definição, uma classificação, tá? E agora, sim, terminamos a parte de conceito de eletrônica e potência e estamos tratando agora dos interruptores eletrônicos. Porém, antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que chegou agora, que não conhecia nosso portal, que se inscreva, né? E se você gostar, você dá um like. Se você não gostar também, não tem problema. Isso serve para que a gente possa se corrigir e melhorar, tá certo? Então, se você puder também, compartilhe, acione o sininho das notificações. Você nos ajuda bastante fazendo isso, né? No vídeo 1.11, nós terminamos, né, o vídeo apresentando a estrutura do emissor, desse emissor aqui, tá? Isso está dentro da estrutura, da estrutura e funcionamento dos interruptores BJT. Então nós terminamos falando do emissor, falamos dos tipos e funções desses emissores. Agora, dentro da estrutura e componentes do funcionamento, nós vamos falar desse terminal B, né? Nós vamos falar sobre o tipo e a função, tá bem? Então vamos lá. O tipo, ele é o oposto do emissor, né? Tendo, portanto, P para o modelo, ele tem aqui a base dele é P para o tipo NPN, que é esse tipo aqui, NPN, ele tem, portanto, P para a base, e tem N, tá vendo? N para o tipo PNP. Então, ele é totalmente o inverso do emissor. O emissor, se você olhar, ele tem N para NPN e tem P para PNP. Já a base do nosso BJT, ele é o inverso, ele tem P, está aqui a base, P para o modelo NPN e tem N para o modelo PNP. Pois bem, prosseguindo aqui, a função dessa base, desse controle, né? A base é uma camada muito fina e levemente dopada, que controla o fluxo de portadores de carga para o emissor e o coletor. Portadores de carga são elétrons e lacunas que existem nos semicondutores, que a gente vai ver mais futuramente. Inclusive, eu estou pensando em fazer, eu já estou me preparando para fazer um pequeno vídeo falando dos semicondutores, tá? Pois bem, então a base é uma camada muito fina e levemente dopada, diferentemente do emissor. Ela é menos dopada do que o emissor, né? E que controla o fluxo de portador de carga entre o emissor, tá? Entre o emissor e o coletor. Prosseguindo aqui, ainda sobre a função da nossa base no transistor BJT, temos que largura da base é importante para o funcionamento do transistor. Essa largura aqui da base, que você está vendo aqui, essa largura, né, pode ser suficientemente fina para permitir que os portadores injetados do emissor para o coletor tenham facilidade de passar, tá? Então essa camada deve ser o mais fina possível para poder propiciar isso daí, tá? Indo para frente, nós vamos agora falar em termos de estrutura, né, que nós estamos falando da estrutura e dos componentes. Nós vamos tratar do coletor C, o coletor, né? Vamos tratar do tipo do coletor e da função do coletor. Semelhante ao emissor, né? Semelhante ao emissor, o coletor não muda nada. Ele é N para o modelo NPN, tá aqui NPN, então ele é N, ou ele é P, tá? Ele é N para o modelo, o coletor, ele é N para o modelo NPN e é P para o modelo PNP. Então nós temos o modelo NPN e temos o modelo PNP, que são camadas
de silício ou de germânio. No caso aqui é muito mais o silício, é muito mais usado o silício, tá? Então, repetindo, o tipo de coletor, ele é N para o modelo NPN e é P, como mostra aqui, para o modelo PNP. Que função desse coletor? Qual é a função desse coletor, né? Ele coleta os portadores de carga que atravessam a base. Eles passam do emissor para o coletor, então ele coleta esses portadores de carga, que podem ser elétrons ou lacunas, tá? Então ele coleta esses portadores de carga. É a função dele. E também tem outro detalhe nessa função dele, que ele é dopado de forma menos intensa que o emissor. Por quê? Isso aí, ele ser menos dopado do que o emissor, é que faz com que o coletor suporte uma tensão maior. Você tem um sinal pequeno controlando e tem uma grande tensão do coletor para o emissor, uma grande descarga de energia, que é a base dos semicondutores, é controlar a transmissão de energia, né? Pois bem, então agora nós falamos de dopar, que é DOP, né? Lembrar que esse termo, falado no slide anterior, refere-se ao processo de adicionar impurezas a um material semicondutor, como esse material pode ser silício ou germânio, como eu havia falado antes. E já falamos outra vez. E eu estou achando muito importante criar alguma coisa para falar definitivamente dos semicondutores, que vai ficar na série aí do trabalho, e é importante para consulta, né? Pois bem, então essa dopagem, ela é uma inserção de impurezas de um material semicondutor, né, no silício ou no germânio, para alterar suas propriedades elétricas de transmissão, tá bem? Essa dopagem, ela introduz átomos de elementos diferentes, que pode ser do tipo doador, que fornece elétron, ou do tipo aceitador, que criam lacunas. Nós vamos ver isso mais tarde, permitindo que o semicondutor conduza a eletricidade de maneira controlada, tá? Então, para fechar essa parte aqui, para explicar direitinho quais são essas impurezas. Por exemplo, para a gente criar o interruptor BJT tipo N, a gente insere umas impurezas chamadas de fósforo e arsênio. São esses dois elementos, indo lá na tabela periódica dos elementos, você vai ver. Então, o fósforo e o arsênio. Então, ele é adicionado para criar o tipo deixa eu voltar aqui, para criar o tipo N, tá? E o boro ou o galho, que são impurezas também, o boro ou o galho para criar o tipo de interruptor BJT tipo P, tá? Então, esse daqui a gente chama de doador e esse aqui a gente chama de aceitador, tá? Ainda dentro da estrutura e componentes, né, eu fiz questão de trazer a mesma figura 1.11 anteriormente mostrada, né, para a gente ver as junções, tá? As interfaces entre o emissor, tá? Entre o emissor, que é essa daqui, a junção. A interface entre o emissor e a base B, chamada de junção EB, que é essa junção de emissor para a base, EB, né? E essa junção entre a base e o coletor, que é essa aqui, junção entre a base e o coletor, tá aqui a seta apontando. Então você tem essa junção e tem essa junção, tá? São essas daqui são chamadas de junção BC e essas são chamadas de junções BN. Então, vou repetindo. Essas interfaces entre o emissor e a junção B, e a base B, que é a junção B, né? Nós temos essa interface, e também entre a base, que é essa base aqui, e o coletor, tá? São chamadas junções PN. Então, nós temos duas junções, a junção base emissor e a junção base coletor, tá? Essas junções que nós estamos apresentando aqui, elas são fundamentais, né, para o funcionamento do transistor, permitindo a modulação do fluxo de corrente, que é um dos objetivos dele. Isso nós temos tanto para esse tipo NPN como para o tipo PNP. Continuando aqui, nós temos também a questão da polarização, tá? No modo ativo, a junção EB, ou seja, emissor base. No modo ativo, a junção EB é polarizada diretamente, né, aplicando uma tensão positiva no emissor em relação à base, para esse tipo aqui, NPN. Enquanto a junção BC, que é essa aqui, base coletor, tá aqui, aqui é uma junção, aqui é outra, tá? Então, enquanto a junção BC é polarizada inversamente, tá? Isso permite que o transistor amplifique mais ainda, amplifique os sinais muito mais. Isso é uma questão muito assim, fica muito sem percepção, porque a gente fica falando, mas depois, durante o curso,
a gente vai tentar trazer vídeos para mostrar essa inserção, essa amplificação de sinais, tá certo? Então, polarização, ela é polarizada num sentido, aqui é polarização direta, nessa inserção aqui, né? Nessa é B, e é polarizado inversamente nessa outra BC, né? Base coletor, tá? Ainda nessa parte, nós temos, eu fiz questão de trazer uma comparação entre um circuito e uma simbologia, né? Para fazer análise das correntes. Preste atenção que a corrente do emissor, essa corrente do emissor, é a soma dessas outras duas, né? Se você somar essa corrente com essa, ela só tem um caminho a seguir, que é essa daqui. Então, a corrente IE, que é essa corrente do emissor, ela é a soma das correntes que fluem para a base, que fluem para a base e que fluem para o coletor, tá? Essa é a corrente IE. A corrente de base IB é a corrente que controla o transistor. Essa corrente B é a corrente que controla o transistor. E ela é baixíssima, né? Ela permitindo um fluxo de corrente maior do coletor. Ela aciona com a baixíssima corrente, e isso é muito amplificado, tanto corrente como tensão, aqui no coletor, tá? A corrente IB. A corrente IC, não precisa nem falar, é a corrente que flui do coletor para a carga. Ela flui do coletor para a carga, é a corrente IC, tá? Então essa representação aqui, para quem vai ficar com o vídeo, analisar, isso daqui a gente vê em bibliografias, né? Como eu estou pesquisando e vendo, é muito simples, depois você vai entendendo isso aqui, tá? Ainda prosseguindo, eu fiz, para terminar esse nosso vídeo 1.12, um circuito BJT NPN, né? E um circuito BJT PNP. Essas correntes nós já mostramos lá, os sentidos, né? Corrente de base, corrente de coletor, corrente de emissor, e você verifica que para o PNP, o BJPNP, elas são exatamente o inverso, né? Porque está polarizado. Então você inverte, o IC muda de sentido, o IB muda de sentido, o IE muda de sentido, e também o seu símbolo correlato, tá certo? Então a gente terminou esse vídeo 1.12, e no próximo vídeo 1.13 continuaremos tratando dos interruptores eletrônicos BJT. E iremos pular para a parte de capacidade do BJT. Então, a você que chegou até aqui, que nos assistiu, um grande abraço. Eu espero vocês no próximo vídeo. E não esqueça de dar o like para ajudar a gente, tá bem? Um grande abraço. Até um próximo vídeo, que deve ser amanhã ou depois de amanhã, tá? A gente está trazendo para você. Um grande abraço e até logo. Tchau.